sua Bíblia e fique atento à leitura no capítulo 4 do livro de Esther. Queridos, nesta manhã o Senhor tem algo lindo para falar aos nossos corações. Eu sempre que me refiro a Deus, eu gosto muito de falar com Deus entre os seus atributos incríveis, mas eu gosto muito de acessar Deus como Pai. E olha, se eu pudesse voltar ao tempo e ouvir o meu pai terreno me chamando hoje, eu voltaria. Eu queria tanto ouvir meu pai falando assim: filha, vem cá. Meu pai já está no céu, né? Já está na glória. E eu amava muito meu pai. E eu queria poder ter essa oportunidade, mas eu não tenho mais. Mas eu tive a oportunidade de viver intensamente com ele. Mas Deus, o nosso Pai, me dá essa oportunidade de dar a você, de ser chamada para uma conversa, e não é para você ficar triste, nem para eu ficar triste. É lógico que a gente, desculpa, Mídia, é lógico que a gente se emociona, mas é uma emoção que nos traz vida também, porque Deus, o nosso Pai, nos chama para uma conversa nesta manhã. Ele nos chama para uma conversa entre filhos e filhas. Irmãos, a gente busca papéis na sociedade porque são necessários papéis. A gente busca o status, e eu não estou falando de posição social, grande ou pequena, não é isso. Mas de papéis na sociedade. Mas o status de filha nós temos, de filho. E é esse status que eu quero te convidar esta manhã. Ocupe o lugar de filho amado, sabe, onde Deus fala e fala assim: Paulo, meu filhão, eu estou aqui com você, para falar com você. Minha filhota, eu estou aqui para falar com você. Receba do Senhor o que você precisa, viu? Porque assim, quando o pai chama os filhos, tem aquela para todo mundo, não tem, pastor Marcos? Tem aquela geral que a gente ouve do pai para todo mundo, né, Greg? Mas tem aquela que é para cada um de nós. Que nós possamos ouvir através do livro de Esther, número 4. Através da vida de uma menina que, nem viveu com os pais. Olha que incrível. A gente vai aprender hoje. Reaprender, porque talvez muitas coisas você já saiba da vida de Esther. Mas ela nem teve esse privilégio. Mas o pai tem coisas especiais para falar para todos nós. Todos. E algumas coisas bem específicas. Que ele vai falar só com alguns de nós, ou às vezes só com você. Porque Deus, quando te traz à casa dele, ele traz para um papo só eu e você, só você e ele. Aquela coisa íntima, pessoal, porque Deus não é pai de baciada. Ele é pai de todos e pai de cada um. Fala assim: eu sou filhota. Fala assim: eu sou filhão. Fala. Não perde, não fica tão sério na vida não, se sentindo só responsável de cuidar dos outros. Sinta-se cuidado e cuidada por Deus nesta manhã. Pode projetar para a gente? Esther 4. Senão eu leio aqui, puxo a minha cola aqui. Glória a Deus, Esther 4. Boa, vocês são ótimos. Vamos lá. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve um grande choro, um grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas novas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando o primo, Mardoqueu. E por que ele estava agindo assim? Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido. E quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei
implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: olha só, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester mandou a resposta a Mardoqueu. Olha que incrível. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejum em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Podem sentar. Eu vou contar essa história para nós. Vou relembrar essa história. E na semana passada nós tivemos aqui um culto abençoado. Eu quero incentivar você a retomar o link do culto passado. Depois a mídia, quando salvar esse culto, coloque o link lá, para que os irmãos tenham oportunidade de revisitar, porque o presbítero Reinaldo ministrou para a gente as 5 chaves de identidade de Edu Chaves, né? Que está em orar, em servir, em evangelizar, e as outras 2. E hoje, me coube falar sobre o propósito. E a gente tem se posicionado em clarificar a visão, se posicionado em clarificar a visão da igreja que já está declarada na Bíblia, em Mateus, que diz que ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Ide, essa é a missão da igreja. E nós temos aqui a parte da missão para cumprir essa missão. E olha que interessante, nós nos posicionamos aqui como o propósito de refletir a glória de Deus, preparando pessoas para servir a outras pessoas, conectando essas pessoas a Deus, evangelizando todos os povos. E aqui não é para a gente decorar a frase, é para a gente entender o que é e fazermos a nossa parte. Ninguém reflete o que não tem. Eu refletir a glória de Deus, então nós vamos ser gloriosos? Não, nós vamos refletir a presença de Deus que é em nós. Né? Então nós vamos refletir a presença de uma vida com Deus através da oração, através do serviço, através da conexão que a gente tem tido com Deus. Então, falar sobre o propósito, irmão, sobre ter um propósito na vida, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, já há vários anos. Aliás, faz parte da minha missão de vida, e por isso que eu quis muito falar sobre esse tema, dentre os vários temas que se tem. Mas Deus é tão demais, que sabe qual é o tema da mensagem que Ele me deu? O que fazer quando eu não tenho propósito? E eu não estou aqui hoje para nem tampouco dizer para você como achar o seu propósito. Mas eu estou aqui para junto com você, e talvez a gente fale isso num outro momento, tá? Mas o que Deus me coloca a pensar com você hoje, e para cumprirmos o nosso propósito, enquanto estamos juntos, enquanto comunidade que somos, local para servir a algo além do local e a partir do local, porque somos uma igreja localizada para servirmos o reino de Deus através de um espaço geográfico, mas a partir de um espaço geográfico, aprendermos que há um propósito maior do que o meu e o seu de conhecer, é entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Onde todo cristão deve buscar insistentemente, fervorosamente, até encontrar qual é o propósito que Deus tem na minha vida, na nossa vida, nesta situação. O propósito de Deus, ele está embutido em tudo que acontece conosco. Ora revelado para a gente, ora não revelado. Há propósitos do Senhor que não nos serão revelados, inclusive. E quando não nos sendo revelado, nós teremos que trilhar crendo que para quem tiver que ser revelado, o será. Por isso, nós não podemos deixar de andar com a mão dada ao nosso Pai.
Porque na caminhada que ele nos leva, tudo há propósito, tudo tem um propósito específico. Então, que fique claro para nós que nem tudo o pai vai te contar e acabou. Nem tudo a gente tem maturidade, foi algo que Deus falou conosco, né, missionária Feliz, na aula com os pré-adolescentes ali no finalzinho, na oração com eles. Há coisas que Deus não vai contar pra gente, e que não é porque Ele não conta pra gente que não tem propósito. E a história da rainha Esther é uma história de tragédia, é uma história de pânico, é uma história de ausência de paternidade, e é uma história linda, é uma história de superação, é uma história de salvação, é uma história de reedição de fatos, é uma história de recontagem, é uma história de morte e vida, é uma história que muitas vezes pode parecer com as nossas histórias, pode se assemelhar com fatos que nós estamos ou passando, ou já passamos, ou passaremos. Esta menina foi privada pela vida de viver com os pais. Esther é uma menina que a Bíblia diz que era órfã, judia, órfã, não viveu com seus pais. Aí você pode se entristecer, como eu. Caramba, ninguém merece viver sem os pais, ser privado da ausência deles. E eu me lembro que uma das grandes gratidões, né, que eu tive em relação, no momento que perdi meu pai, foi o tempo que eu vivi com ele. Então dá para dar uma reeditada. Ok, eu não tenho mais o meu pai, mas eu vivi com ele um tempo especial. Então aqui também vem uma lição para nós, uma chave importante para a gente pensar e abrir os nossos corações. Aquilo que Deus nos deu, teve um tempo que Ele nos entregou. E a gente precisa agradecer e vivenciar, até porque a gente não sabe por quanto tempo Ele nos entregou algumas coisas, algumas pessoas e alguns momentos da nossa vida. E essa menina Esther, ela foi privilegiada com a sua aparência, ela era muito linda, ela era muito bonita, né? Obrigada, Cris. E ao ser bonita, isso serviu para que ela fosse e se candidatasse a ser uma das rainhas, né? Uma daquelas que fossem estar no palácio do rei. Mas antes disso, essa menina bonita, ela foi criada pelo primo Mardoqueu. E isso é uma bênção, foi uma bênção na vida dela. Esse primo a criou como filha. Queridos, eu quero muito que você pense, mesmo que não tenha nada a ver com filiação, que você pense quais foram os suprimentos que Deus te deu durante a sua vida e diante das suas perdas, tá? Eu sempre penso isso, poxa, Mardoqueu não era um pedófilo, ele criou ela com dignidade e amor. Gente, isso merece um glória a Deus, amém? Ele podia ter abusado de Esther, ele podia ter feito a vida dessa menina um inferno, inclusive que a deixasse ilegítima para que ela fosse e estivesse lá no palácio depois. Mardoqueu, ele criou essa menina direitinho, com amor, com respeito, e a levou para o palácio, mesmo que ele nem fosse para lá. E Mardoqueu a levou com princípios para lá. E num determinado momento, penso eu que Mardoqueu, que era um homem posicionado, a gente vê na Bíblia várias vezes, que ele se posicionou e várias vezes ele teve inimigos por isso, inclusive Amã, né, que quis fazer e fez a cabeça do rei em relação a Mardoqueu, né, porque ele se posicionava, não era certo, não era certo. Aí, Amã, que chavecava o rei, induzia o rei, fez com que o rei escrevesse um decreto para matar os judeus. E Mardoqueu soube. Mardoqueu soube e rasgou-se. Rasgou-se jejuando, orando e protestando. E isso chegou aos ouvidos de Esther. E Esther falou, gente, Mardoqueu não pode, manda roupa para ele, não é para ele ficar rasgado, não. E Mardoqueu não aceitou. Quando ela percebeu que Mardoqueu não aceitou, ela falou, tá, vai lá, entende com Mardoqueu o que está acontecendo. E aí Mardoqueu, na íntegra, mandou explicar agora para rainha o que estava acontecendo. O que estava acontecendo detalhadamente. Olha, vamos todos morrer.
ao morrer, inclusive você, né, vai morrer, ele falou mais à frente, há um decreto que seremos então fulminados, e o decreto está feito. E por isso nós estamos protestando. E você tem que fazer alguma coisa. E ela teve medo. Você pode pensar isso comigo? Ela teve medo. E ela falou assim, gente, tem uma lei que diz que se eu me apresentar diante do rei para pedir alguma coisa e o rei não quiser falar comigo, eu morro na hora. E lá eles tinham dias, as mulheres tinham dias para se apresentar diante do rei. Fazia 30 dias que ela não era chamada, ela não podia ser oferecida. Por mais linda que ela fosse, até porque as outras também eram lindas. Então, ser bela ali já tinha sido uma condição, como The Voices, de classificação antes. Ali ser bonita já era normal, ser linda já era normal. Então, ela teve medo de morrer. Aí Mardoqueu, se não morrer agora, vai morrer depois, filha, porque você é judia também. Embora o rei nem saiba que você é judia, se não morrer agora, vai morrer depois, porque vai morrer toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua linhagem. Aí Mardoqueu manda aquela direta para ela. Será que não é por isso que você está no palácio agora? Aí Esther gela, e aí é quando o medo, né, provavelmente, aquela gata, aquela mulherona, aquela mulher linda, fala, meu Deus. Então, Mardoqueu, sabe o que você faz? Você pega o povo de Suzã, põe para orar, jejuar por mim, porque eu estou diante do perigo de morrer. Porque eu e as minhas servas vamos fazer isso também. E eu vou me apresentar diante do rei. E eu estou falando agora com vocês, e a gente está refletindo sobre alguém que tinha propósitos. Será que em algum momento passou pela cabeça de alguém que essa mulher estaria ali por isso? Mas a história não terminou. Não terminou. Lá vai Esther, bonita, cheirosa, bem cuidada, com os produtos de grife da época, podendo ir para a forca, podendo ir morrer, podendo ir para o fim da sua vida, amparada de jejum e oração, mas poderia ser da permissão do próprio Deus e ela morrer. E ela foi diante do rei, gelando, talvez com frio na barriga. E ela foi, e o grande sinal é, o cedro vai se levantar ou não? Se o cedro se levantasse, vem que eu vou te ouvir. Se o cedro não se levantasse, vai morrer. O cedro se levantou. Primeira barreira ultrapassada. Agora tá bom, vai andando diante do rei. Como é que eu vou falar? Ele nem sabe que eu sou judia. E agora, como é que eu vou contar? Também ninguém me perguntou, né? Tô indo lá. Então, o desafio não terminou. A primeira barreira foi vencida. E ela vai e diz para o rei o que está acontecendo. E detalhe, o rei não poderia revogar, anular a lei, mas ele criou uma outra lei, que foi chamada a festa de Purim, onde os judeus poderiam pelo menos se defender. E por isso que se chama até hoje festa de Purim, onde os judeus tiveram a oportunidade de se manterem vivos. E Esther, registrada na história, ficou como a mulher que se posicionou diante do rei para que o seu povo pudesse viver e continuar a sua linhagem. O propósito de Deus foi revelado e Mardoqueu, um homem que viveu de perto a tragédia daquela menina, ele tomou a parte dele para cumprir o propósito dele na família dele para ajudar aquela menina. Fazendo a parte dele, gerou do que lhe era possível a estrutura que ela precisava, inclusive psicológica, para ter postura, porque ela podia ser bonita, mas se ela chegasse lá sem postura nenhuma, ela não ia ser escolhida para estar entre aquelas que estavam tão bonitas quanto ela, mas bem apessoadas e com postura. Ela teve todos os requisitos para entrar no palácio, e ela estava na hora certa, no lugar certo, porque várias pessoas se mantiveram atentas a fazer o que era preciso, dentro dos propósitos maiores de Deus, que também confiou a pessoas a sua parte no propósito. E a W. Tozer diz o seguinte: é um paradoxo, é uma contradição às vezes,
aos nossos olhos, que Deus possa ser conhecido em profundidade pela alma, em terna experiência pessoal, enquanto permanece infinitamente distante dos olhos curiosos da razão. Queridos, a nossa razão será provada muitas vezes, porque as contas não irão fechar em algumas áreas de nossa vida, porque as nossas experiências não são comparadas com contas lógicas, porque elas são vivenciadas pela presença do Deus Altíssimo, que tem o projeto inteiro aos seus olhos e sob o seu controle. Ele via a menina Esther, ele via Mardoqueu, ele sabia do povo judeu, ele sabia do rei, e do momento que aquela mulher precisaria e se posicionaria no momento certo, e naquele momento que ela tremeu na base, ela ouviu uma voz de autoridade, uma voz em que Deus usou, dizendo: você pensa que você está aí no palácio, você vai ficar na sua? Será que não é por isso que você está aí? Então eu quero perguntar a cada um de nós, nesta manhã, ou tarde e noite, se você acessar essa pregação em outro momento, os lugares que você está vivendo, as situações que você passa hoje, será que não estamos passando tempo demais querendo entender pela razão, ao invés de nos posicionarmos com armas espirituais de oração, jejum e atenção, para entendermos qual a direção que Deus dará aos seus propósitos através de nossa vida? Porque os propósitos de Deus serão revelados através da sua vontade e no seu tempo. O nome de Hadassah significa com cheiro doce e sabor amargo, tão bela quanto a lua. E ela tinha desde a sua essência uma beleza e uma amargura. Ei, eu quero pensar com você o seguinte: quem disse que a vida ia ser só bela? Quem disse que ia ser só bonito? É bom tirarmos a ilusão, colocarmos os nossos pés no chão e sabermos que a nossa fé faz-nos andar de maneira vitoriosa, mesmo diante de situações em que não vemos, em que não temos, em que nos falta, porque o Senhor tem propósitos maiores na nossa vida. Ir até a casa do rei, posicionar-se como? Ficar aquietada, fazer uma pausa deliberada é necessário. Ficar com o coração quieto, para ouvirmos a voz de Deus, para Ele revelar o seu propósito na sua vida. Talvez nessa virada já de ano, já estamos na metade, quase a um terço do segundo mês, do bimestre, o que Deus tem feito na nossa vida. Irmãos, não é possível que a gente vai ficar dependendo de viradas de ano a ano para vivermos o que Deus tem para nós. Aquelas mudanças que o Senhor precisa produzir em nós, elas precisam ser produzidas, não nas dicas de mude aqui ou mude acolá, mas há coisas que só serão produzidas com jejum, oração e dependência de Deus. Porque quando nós estamos nesse posicionamento espiritual, Ele nos dará as ferramentas que são naturais para que a gente viva o sobrenatural. Uma das coisas que eu fui impactada na ministração passada, do domingo passado, é que o presbítero Reinaldo disse assim: existem 3 maneiras de vivermos em uma igreja. Viver o natural no ambiente sobrenatural. E está tudo bem, para quem vive assim, e está errado. Vivermos procurando uma igreja que ainda acontecerá, uma igreja de uma perfeição que ainda virá e que não vem. Ou a terceira, que é a que eu quero estar incluída, que é sendo e buscando a vontade de Deus para fazer a diferença como proclamadores do reino de Deus na terra até que Ele venha. E como nós estamos? Irmãos, não é o que a gente acha, é como nós estamos. Não é o que você pensa no intelecto, é como você age e eu ajo no dia a dia. Nós não somos chamados a uma teoria de cristianismo, mas uma prática de dependência do Senhor, para reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e em todos os nossos sonhos. George Herbert diz o seguinte: o moinho de Deus moe devagar, mas moe com segurança.
Você se sente lapidado por Deus nesse tempo da sua vida? Faz assim, ó. Dói às vezes, não dói? Dói às vezes, não dói? Mas você está sendo lapidado para o propósito que Deus tem na sua vida. Você está sendo lapidada para aquilo que Deus está formando em você, para que Ele conte contigo. Será que se Ele respondesse às orações anteriores, nós estaríamos lapidados para o que Ele deseja fazer através de nós? Nós não podemos esperar a situação ideal, porque esta situação ideal às vezes não chega como imaginamos que ela seja ideal. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus ilusionista, não é um Deus de ilusões. Ele é um Deus que transforma a realidade, Ele é um Deus que transforma endereços, Ele é um Deus que transforma DNAs, Ele é um Deus que transforma diagnósticos. Eu estava conversando com o pastor Ataúva essa semana, na cozinha de casa, e falávamos sobre um assunto muito nosso, e eu repeti a ele o seguinte: amor, eu sempre fui e reafirmo, eu sou uma mulher livre de tudo que possa me embaraçar, porque a única coisa que me prende é estar no centro da vontade de Deus. E todas as vezes que eu fico enganchada, porque de vez em quando eu me engancho, por mais que eu seja livre, de vez em quando eu estou enganchada emocionalmente em alguma coisa, eu falo, este não é o meu estado, eu tenho que ser livre para adorar. Livre não é libertina, tá? Eu tenho responsabilidades que me prendem à prestação de contas em meus papéis de esposa, mãe, líder, serva. Isso são interdependências saudáveis, mas eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Você precisa ser livre, você precisa se liberar, e muitas vezes você é a sua maior prisão, o seu medo de ir, o seu medo de não conseguir, o seu medo de morrer. Se o Senhor não for contigo, você morre sem ir. Porque o que te gera vida não é o fato de ir ou não ir, é o que Deus tem ao seu favor. E a sua dependência, a sua maneira de viver a vida é que precisa ter propósito. Senhor, enquanto eu não sei direito o que fazer, eu continuo te adorando. Porque, irmãos, a gente passa tempo demais. Essa é uma palavra para a sua vida. A gente se ocupa demais com as nossas incertezas, sendo que nós temos certezas que nos sustentam para aguentar as incertezas que temos. Seja seguro em Deus para aguentar as inseguranças da sua alma, as inseguranças do seu futuro. O Senhor é quem te sustenta e te guarda. Sobre a tua casa, sobre a tua vida, está a provisão do Senhor. O que é de certeza que você precisa ser lembrado ou lembrada hoje? O Senhor quer te lembrar que ainda que os montes se abalem, Ele é Deus. Ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio do mar, Ele é Deus. Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Desocupe-se de futuro e dependa de Deus no presente. Limpe-se do que a tua alma espera do amanhã e dependa de Deus hoje. Esther teve medo e tudo bem, mas o que ela fez? Ela se posicionou com armas espirituais. Ter medo é humano, revestir-se da armadura de Deus é uma atitude de humanos que sabem o Deus a que serve, que sabe o Deus que ama você, que quando morreu na cruz do Calvário, sentia dores de homem, dores tamanhas, que disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Era uma dor insuportável à humanidade. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E sabe o que Deus falou? Nada. Ele permitiu que a dor acontecesse e ele fosse morto por causa do meu e do seu pecado, porque nós não aguentaríamos. Diz a Bíblia
que haverá um dia que aqueles que não aceitarem a Cristo buscaram a morte e não acharão. Buscaram a morte e não acharão, porque a morte eterna é uma realidade. Irmãos, o propósito de Deus é revelado. E Ele vai sendo moldado através da nossa vida com Ele também. Um exemplo de transformação. Esther foi crescendo, foi vivendo outros ambientes. Provavelmente sentia falta de não ter os seus pais biológicos perto dela. Sentia falta até do primo Mardoqueu estando no palácio. E tudo bem também. Mas eu quero com você pensar em algo bastante importante que a borboleta nos ensina num processo de transformação. Quem é que se sente num processo de transformação? Só levanta a mão se sentir. Tem uma coisa muito legal, que é o processo do casulo. Um grupo de cientistas tentou acelerar esse processo. Porque em um determinado momento a larva fica lá no casulo. Só que enquanto está no casulo, presta atenção. Enquanto está lá, aquelas energias guardadas, elas serão suficientes para quando ela sair do casulo. Se alguém for lá, por algum processo mecânico, e tirar a borboleta do casulo, você sabe o que acontece? A borboleta não voa. Se você sair do processo antes da hora, você não voará o que a promessa de Deus tem para você, porque você vai sair antes. Processo é para ser vivido na íntegra. Não antecipe o que Deus não te ordenou. Viva cada detalhe do que Deus tem te direcionado. Mas também não tenha medo de sair se a hora chegou. Porque na hora que chega para voar, não há casulo que vá te segurar. Por quê? Porque a hora de voar chegou. A hora de entrar na sua casa chegou. A hora de viver os processos de anos e anos. E você não precisa pensar, como vai ser? Como será? Você só tem que viver, porque o mesmo Deus que cuidou de você durante o processo, gerou energia dentro de você, que é vitalidade, gerou em você tudo que é necessário para na hora de voar, o voo acontecer. O sofrimento, na medida certa, gera força e produtividade. O sofrimento, na medida certa, ele gera em nós aprendizados. Aprenda. Nelson Mandela diz uma coisa linda: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Ele não fala em murmuração. Nunca se perde quando se ganha, obviamente, ou quando a gente aprende. Eu quero aprender com as minhas perdas. Eu quero aprender. E a escola da vida está recrutando vencedores. A escola da vida tem o Senhor como mestre dos mestres. E é um professor que deixa a lição de casa disponível online. E ele deixa professor dentro de nós para nos capacitar. Quantas vezes a gente fala, puxa, se eu tivesse meu professor aqui para me dar uma lembrada nesse conteúdo, em qualquer lição que a gente tenha, qualquer curso que a gente faça. Imagine que ele já deixa online o Espírito Santo dentro de você. E por que você não acessa? Está aí, está à disposição. Talvez porque nós, seres humanos, tenhamos aqui, e os marqueteiros já descobriram isso, a neurociência já ensinou para todo mundo, que o ser humano age pelo gatilho da escassez. O gatilho da escassez o ser humano se move quando a escassez é evidenciada. E talvez a gente fique vivendo sem ter se dado conta que a vida é escassa. E a gente fica esperando que gatilho da escassez? Se a sua vida passa, se a sua idade passa, se o seu momento passa. Deus está te dizendo e dizendo para mim, ei, esse momento aqui vai passar. E você está vivendo e fazendo o que com ele? A sua juventude vai passar. O seu momento de maturidade vai passar. As suas finanças vão passar. Não estou dizendo que para melhor ou para pior. Vai passar. Então a escassez, ela já é um fato.
Mas a vida eterna é abundante e disponível para você e para mim. E é pela graça. Mas é pela graça e precisa ser vivenciada. Esther tinha no seu centro e na centralidade da sua formação Deus, Mordecai, o povo e os seus servos. E ela incutiu em tudo isso, mesmo sendo uma vítima inconsciente de uma situação insuportável aos olhos humanos, ela se ergueu e ela decidiu, pela graça de Deus, mudar as coisas. E é isso que eu quero entender. Será que eu tenho me erguido para mudar as coisas, ou eu tenho me inclinado? Irmãos, ser vítima não é uma escolha nossa. Nós somos vítimas, mas manter-se vitimizado é uma escolha nossa. Nós temos que aprender com Esther. Ela foi vítima de muitas situações, mas ela não se manteve vitimizada. Qual que é a diferença disso? Ela não escolheu perder os pais, mas ela aproveitou tudo aquilo que a vida foi dando de bom e de estrutura para recompor. E na hora H, a rainha Esther esteve lá, mesmo que a sua vida estava ameaçada e ela bonitona com medo danado, ela esteve lá. E eu e você? Estamos nos vitimizando? Estamos choramingando? Ou estamos mesmo que incertos, chorando, com medo, com as incertezas, dizendo: ore e jejua que eu vou lá. Se morrer, morreu, mas eu vou fazer a minha parte. Não seja um contemplador de misérias, mas seja um instrumento de transformação a partir da realidade da história onde Deus tem te colocado. Já caminhando para o final. Cerca de 6 anos se passaram. Esther não perdeu a identidade, do tempo que ela foi para lá, até onde ela teve que tomar aquela atitude. Queridos, muitas vezes os anos vão passando, os dias vão passando, e a voz da promessa de Deus vai se distanciando, Eu quero te convocar a trazer a audição espiritual aos seus ouvidos, porque Deus não precisa gritar, a promessa dele está vigente, enquanto você estiver vigente com a sua fé. O que torna a promessa de Deus vigente é o que ele falou e está falado, e a sua confiança em viver com ela. Quando a gente jejua, a gente aguarda no Senhor em oração. Quero chamar o ministério de louvor aqui, enquanto eu falo essas considerações finais. 4 coisas acontecem enquanto jejuamos. Nós ganhamos novas forças, porque a gente sacrifica a nossa carne. Nós obtemos uma perspectiva melhor. Nós acumulamos novas energias, nova vitalidade. E nós aprofundamos a nossa determinação em perseverar. Queridos, se a batalha é espiritual, as armas precisam ser espirituais. Não dá para inventar e reinventar a roda. Ninguém deve ir para uma praia com sol de sobretudo. Vai dar ruim isso aí, vai dar ruim. Ninguém deve ir vestido de forma errada. Teve um Natal, uma vez numa igreja, que eu e minha família estávamos chegando, que a gente achou que o culto de Natal era fashion. Gente, a galera estava de moletom e só tinha gente fashion. Ainda bem que a gente morava perto da igreja, que a gente foi se trocar. O pastor está sempre bem, né? De terno, vai, entra onde quer e vai. Nós tivemos que nos trocar e a gente dá risada disso até hoje. Só tinha gente de roupa de Natal na nossa cabeça, porque a gente achou que era assim e a gente esqueceu de perguntar. Também ninguém falou e beleza. A roupa tem que estar adequada. Efésios 6 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que tem que ter na cabeça? Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada da palavra. Proteja-se e tenha resposta, porque para embanhar a palavra a espada da verdade, você tem que ter a verdade dentro do seu coração. Fique em pé, por favor. Resiliência, meu irmão, minha irmã, é uma palavra extremamente moderna. Acho que nos últimos 10 anos tem se falado muito nisso. Mas uma amiga minha define que resiliência é ter dentro de si um sol que nunca se põe. Minha amiga que diz isso, missionária Cida. Resiliência é ter dentro de si um
sol que nunca se põe. Então eu quero convidar você, junto com o Ministério de Louvor, adorar o Senhor pensando na realidade da sua vida, que os montes podem se abalar. A gente tem que continuar, focando em Deus. Quais são os montes que estão se abalando? Reindo, revoltando. Mas aonde você tem que se firmar? Com medo, renovar suas armas espirituais, até para entender quais são as outras armas técnicas que você tem que agrupar. Mas sem as armas espirituais, as armas técnicas não funcionam. Elas têm tiro curto. A gente atira para todo lado e pode matar e não atinge. Para ser ferramenta, as armas espirituais precisam estar vigentes e serem utilizadas. Vamos louvar ao Senhor.